Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E já que estamos em época de Copa do Mundo, trouxemos hoje duas convidadas, não é só uma, duas convidadas que jogam futebol. E isso mesmo. E são conhecidas aqui como as Irmãs Criminalistas. Olha só, sejam muito bem-vindos, Bruna e Lorena Bulhões. Obrigada. Vamos esclarecer aqui, Bruna e Lorena. Vamos lá. Vamos começar falando do futebol. Então, vocês jogam futebol? Como é que surgiu essa paixão aí por futebol? A gente joga futebol desde pequeno, assim, né? A gente sempre gostou de futebol. Meu pai jogava bola, então a gente acompanhava. Acho assim, quando falo de futebol, eu lembro muito da nossa infância, acompanhando ele todos os domingos em jogos. Ele jogou, iniciou uma carreira profissional aqui e depois foi seguir outra coisa. Aí ele levava muito a gente. Mas carreira profissional no futebol? No futebol, Uhum. E ele levava muita gente. Então, a gente vivia esse clima de futebol, de campo, de As crianças ficavam lá brincando, batendo bola. Então, era comum. Na maioria eram filhos homens que acompanhavam os pais, mas a gente tava lá junto. E vocês iam aos jogos, em estádios, tudo sempre acompanhando. Uhum. Isso faz uma diferença danada, Muita. né? E a gente tem uma memória afetiva muito importante dessa época, assim. É uma delícia. Assim, eu falo isso, eu não jogo futebol e também acho que não tem muito a ver comigo o futebol em si. Mas eu lembro da minha infância, eu acompanhava, a gente ia quase que, pelo menos uma vez por mês, a gente ia ao estádio em Santos, do Santos Futebol Clube. Então, a Vila Belmiro. Eu frequentei muito a Vila Belmiro para assistir jogos, né? E até hoje eu me recordo, fica isso, aquela memória afetiva em relação ao futebol. Muito legal muito isso. Bom. Na época, assim, não tinha muita... O futebol feminino não era muito popular, né? Sim. Então, a gente não tinha muito espaço. Mas eu lembro que a gente começou a jogar... No início da adolescência, a jogar mesmo, a treinar, foi no início da adolescência no nosso bairro. Aí tinha campeonatos entre os bairros, né? Entre os municípios. E depois a gente parou. E hoje em dia as meninas conseguem seguir carreira, né? A gente não, jogava e dava o tempo de estudar, de fazer uma faculdade, parava, aí tinha que parar. Hoje em dia, a própria escola de ensino fundamental e médio já tem esse investimento, esse olhar mais sensível, e as meninas conseguem ter esse conhecimento técnico do futebol muito antes. A gente não, era do bairro mesmo, tinha um voluntário lá para poder treinar a gente durante a competição. Eu ainda joguei ensino médio, né? Você ainda jogou, eu não, que ela fez ensino médio no Cefet, que agora é IFES. Então tinha toda uma estrutura. E de vez em quando o técnico dela deixava eu ir lá treinar. Ai, que bacana. E lá aproveitei o Cefet era a única escola que tinha um campo. Então a gente jogava futebol de campo. Eu tive contato com o futebol de campo. Eu jogando, a primeira vez foi no ensino médio. Porque antes era quadra, né? Todo bairro tem uma quadra. Mas campos não tem. Então, eu jogava lá campo e quadra. A gente viajava. E foi, assim, foi uma experiência muito legal. Mas acabou o ensino médio, acabou. Mas hoje vocês jogam pela OAB? Isso, a gente voltou a jogar depois de advogadas. Quando a gente ficou sabendo que tinha... a OAB tem campeonato de advogados. Vocês sabiam? Aí a gente, não acredito. Vou voltar a jogar depois de... E vocês já viajaram com o time e tudo mais? Já fizeram... Foram pro Nacional? Já. Eu fui para Recife em 2022. Os meus gêmeos estavam com 1 aninho de vida. Nossa, você tem gêmeos? Completar, tem gêmeos. Na verdade, eu desmamei eles por conta da viagem, que eu amamentava ainda. E aí, eles completaram 1 ano, eu estava lá em Recife. E eu falei, eu vou viver esse sonho. Que legal! Ela me deu todo o apoio, foi muito bom essa rede de apoio, né? De ter uma irmã ali, que esse ano ela não foi.
Contei também com o pai e com a minha mãe como rede de apoio e fui. Nossa, foi Porque uma experiência maravilhosa. São 10 dias. São 11 dias que a gente tem que ficar à disposição da seleção quando a gente é convocada, né, pro brasileiro. Então, imagina, os bebezinhos dela, menos de um ano, 11 dias. E nem dava para levar nada, né? Com uma semana eu conversei com o técnico, eu falei, professor, não sei como vai ser meu desempenho no treino, porque meu peito tá empedrando, tá me dando febre, mas se eu sentir muito aperto, eu te comunico e sento um pouquinho. Aí ele, nossa, eu nunca tinha passado por isso, conversou comigo, mas foi super compreensível. Deu Que legal. tudo certo. Ah, que bacana. E ganharam ou não? Não ganhamos. Esse ano foi... Mas eu joguei em 2024, que foi aqui no Espírito Santo. Sim. Nós ficamos em terceiro lugar, o Espírito Santo. E o ano passado foi em Goiânia, também fui. E nós ficamos em segundo lugar. Olha, então, que assim, legal. Esse ano... Espero que a seleção traga o título, tá, gente? Fica aí a torcida, né? O futebol, Vai ser os onde? advogados... esse ano vai ser em Recife de novo. Os advogados capixabas são bons de bola, tá? De todas as categorias. O masculino, que tem várias categorias, tem o livre, o master, o super master. Todas as categorias tem o futebol forte, o feminino também. Olha, que legal. E sabe uma coisa bacana também do campeonato nacional, né, da OAB? Que a gente tem a oportunidade de disputar não só pelo nosso estado. Se a gente não representar o nosso estado, tem a possibilidade de ser convidada e representar outros estados. No ano que Espírito Santo sediou o nacional, eu joguei por Rondônia. E eu tava com a minha caçula também amamentando. Nos intervalos dos jogos eu amamentava. Mas foi muito bom. E aí é legal demais, porque integra, né, os estados. Muito legal, que bacana. Sim, mas o que balança mesmo a gente é o campeonato estadual, que a gente representa Cariacica. Aí pega fogo. Aí o bicho pega. É um campeonato que pega fogo, tá? Ai, meu Deus do céu. Que vai começar esse mês, inclusive. Ó, vocês estão convidados a assistir, tá? Começa dia 11. Olha, que legal. Vou lá assistir um jogo de vocês. Bom, agora vamos falar de direito. Por que vocês escolheram direito? Teve influência uma da outra? Como é que foi essa escolha pelo direito na vida de vocês? Eu fui influenciada por ela um pouco. Eu já sabia assim que eu queria algo na área de humanas, estava muito em dúvida entre direito e psicologia. E aí depois eu optei pelo direito, que ela já tinha feito essa opção também, estava gostando, eu ouvia, né, as experiências assim dos primeiros períodos. Então eu fui um pouco influenciada por ela, apesar que ela no ensino médio só falava em exatas, na área de exatas. Nunca que eu iria fazer direito assim. Não era uma área que eu iria seguir, não. Minha área sempre foi exatas. Sempre gostei de cálculo, de matemática, de física. Então eu ia fazer alguma engenharia ou ia fazer matemática. Estava muito inclinada a fazer superior de matemática. Sério? Até o segundo ano. No terceiro ano, uma professora minha de literatura lá no Cefetes elogiava muito assim meus textos, né, a forma com que eu escrevia, que eu falava de coisas surpreendentes para ela, né, diferente do que os outros alunos escreviam. E ela falou: por que você não faz direito? Falei: direito? Aí ela: sim, você tem uma argumentação boa, você tem uma escrita boa. Eu falei: ai, professora. Mas desde criança ela sempre foi muito revolucionária. Brigava pelas coisas, lutava pelas coisas. Isso, verdade. Então tinha bem o perfil, Tinha né? o perfil. E tinha aqueles testes que a gente fazia. Vocacionais. De aptidão. Não sei nem se existem esses testes hoje em dia. Tem. Mas na época, no terceiro ano, a gente tinha que fazer para ver qual linha que dava mais match, né, pra gente. E aí, o direito foi um dos... Preenchendo aquilo, o direito foi um dos cursos que apareceu para mim. Falei: Então, faz sentido. E aí você falou muito que você gostava de matemática, da parte lógica, né? Sim. Isso também está relacionado à lógica do direito, né?
Você acha que isso pode ter te ajudado também muito? Eu acho que sim, a parte de cognição, de raciocínio rápido, a gente precisa ter esse raciocínio rápido, pelo menos na advocacia criminal, porque a gente lida, a gente tem muito embate o tempo todo, desde o início, muito, na delegacia, na custódia, nos presídios. Se a gente não tiver aquele raciocínio rápido, atento e fazer a conexão entre o que a gente estuda e o que a gente tem que aplicar muito rápido, a gente perde. A gente não tem tempo para pensar. E desde a faculdade vocês já pensavam no direito criminal? Desde o primeiro período, eu, pelo menos. Foi. Sério? Não, isso aí... O que te levou a olhar para o direito criminal e falar, é isso que eu quero? Primeiramente, a vivência de onde eu venho, né? Uhum. Do meu bairro. Eu acredito que eu sempre olhei tudo que a gente passava lá, o que todo mundo passava, que eu via do meu lado o que acontecia e falava, não, gente, isso aqui não pode ficar desse jeito, não. E uma coisa interessante também é que a minha mãe é assistente social. E aí ela sempre foi engajada nas questões sociais da igreja. E eu acho que quando ela se formou, eu tinha 14 anos. Então, ela vivia a experiência de ser uma profissional assim e depois se formou. Isso. Então, houve muita influência da igreja também desse olhar. A gente hoje no escritório tem uma característica muito grande de defender, de pleitear direitos de pessoas vulneráveis e hipervulneráveis. Uhum. Então, acho que vem disso também. Claro, claro. Dessa vivência, dessa educação, desse olhar. Eu acho que a minha mãe foi a pessoa que plantou desde do nosso nascimento essa veia social. Porque, que legal. Porque é dela. Como a Bruna disse, a gente sempre viveu isso dentro da nossa comunidade. Uhum. Então, desde que eu me entendo por gente, eu lembro da minha mãe, das minhas tias, da minha avó, fazendo trabalho social, enchendo a casa aos sábados para pesagem da pastoral da criança. Então, sempre foi natural isso. Eu acho que vem daí também. E na faculdade, você já estagiava na área criminal? Já fez alguma coisa? Sim, eu comecei estagiando no fórum, na Vara da Infância, que foi o meu melhor estágio da vida. Dessa época, qual a história que mais te marcou? Lá da infância... Lá, na época, a Vara da Infância de Cariacica era tudo misturado, as demandas cíveis e criminais, né? Os atos infracionais e a questão de proteção da criança. Então, assim, eu tenho coisas que me marcaram dos dois lados. Eu não sei se... A Bruna também estagiou lá, mas ela entrou um pouco depois. Não sei se ela estava ainda nessa época. Teve um cível, né? Teve um incêndio em um dos abrigos lá de Cariacica que acabou vitimando crianças, né? Eu não lembro agora exatamente, mas acho que teve umas 4 crianças que vieram a óbito. E foi uma época que marcou muito, porque a juíza da época, estava decidindo sobre a reintegração de algumas crianças. E, assim, é muito difícil. É muito difícil, eu imagino que ela tenha vivido, que com certeza também marcou muito a vida dela, porque as crianças que ficaram lá foram as crianças que ela decidiram não reintegrar. Olha! Eu acho que era uma época de fim de ano, alguma coisa assim. E aí acontece isso. E isso marcou muito toda a Vara da Infância. O cartório todo, a gente ficou muito... Foi um impacto para todo mundo. Muito sensibilizado. Eu acho que esse é o impacto. E um outro também que me marcou foi a história da menina Stephanie. Conta. Foi realmente. Ela tinha acabado de iniciar o programa de apadrinhamento afetivo. A minha mãe é assistente social. E lá, minha mãe também foi coordenadora de abrigo durante um tempo. E aí, quando começou, os funcionários, cada funcionário iria passar o Natal com uma das crianças, para as crianças terem vivência de como é uma ceia, a convivência familiar, que algumas delas já nasceram sendo abrigadas. Sim. Então, não tiveram essa convivência. O que é ter um tio
né, um irmão, primos, como que é ter a casa cheia. Muitas daquelas crianças não tinham essa vivência. Então, esse apadrinhamento afetivo, hoje tem outros caminhos, mas na época que estava muito recente ainda, era principalmente para essa vivência. E essa criança, que tinha 2 anos de vida, ia lá para casa. A gente ainda criança, adolescente, a gente criou uma expectativa enorme. Mãe, quando que ela vem? E a gente, né, preparou as coisas. Já era adolescente, já. Já adolescente, né? Ou já tinha iniciado a faculdade, algo assim. E a gente estava muito na expectativa dela vir. E aí, poucos dias antes, a gente recebe a notícia que ela veio a óbito. Na verdade, foi assim. Ela não passou o Natal com a gente porque ela foi reintegrada à família. Por isso que eu tô falando que a vida lá da infância é muito difícil, porque acabei de contar um caso de que não houve a reintegração e aconteceu uma fatalidade. Aí, nesse caso, houve a reintegração e a gente passou o fim de ano com outra criança abrigada que hoje tem 22 anos e é nosso irmão, né? Olha só. Aí, na época, a Stephanie foi reintegrada, a família dela. Foi na época, não foi na adolescência, não. Porque o caso da Stephanie repercutiu lá dentro da infância, na nossa época. E aí ela foi reintegrada e a gente passou o Natal. E nesse período de fim de ano, ela veio a óbito porque ela foi assassinada pelo padrasto dela. Foi abusada. Foi abusada e assassinada. Uhum. Olha só. É triste, é forte. Inclusive, com os exames depois foi identificado que ele utilizou um cabo de vassoura. Penetrou no ânus da menina e aí saiu rasgando tudo. E, gente, isso emocionou demais, assim. Né? Foi uma morte cruel, né? Muito cruel e que teve uma repercussão muito grande lá em Cariacica, nessa época. Então, cada caso que a gente recebia, cada processo que a gente recebia lá no estágio, a gente olhava assim, essa aqui pode ser uma Stephanie, essa aqui pode ser uma... Nossa, então, foi até o final do estágio a gente dessa forma. Uhum. E daí vocês abriram o escritório juntas? Como é que Isso, foi aí esse depois, processo, né? de... Isso aí, eu nem tinha filha ainda. Aí eu depois tive meus filhos, minha rede de apoio me ajudou muito durante a faculdade. Depois eu me formei. Você teve filhos durante o período de faculdade? Durante o período. E aí eu me formei, fiz a OAB. Quando eu me formei, ela tinha 1 ano de formada já, ela não foi advogar. Ela entrou para o Ministério Público. Aí ela foi trabalhar no gabinete com uma promotora. E aí ficou lá no gabinete da promotora. Eu comecei a advogar sozinha. Eu fiquei também assim, um período de mais ou menos 1 ano advogando sozinha em casa. Aí eu falei, não, eu quero abrir um escritório. Bruna, vamos abrir um escritório comigo. Aí ela, mas como? Eu tô aqui no Ministério Público, tem estabilidade? Não. Ai, vamos, chuta o balde e vamos. Aí ela, vou pensar. Pensou. O Ministério Público foi uma experiência muito enriquecedora para mim. É uma escola. Sim. É uma escola. E eu tive o privilégio de estar num gabinete tão acolhedor. O assessor lá, um assessor concursado, ele me ensinou do beabá da denúncia até alegações sinais, recurso. Então, assim, eu aprendi a peticionar de verdade. Que legal. Sem lá. E essa promotora, assim, foi uma madrinha para mim. Então, ela me deu musculatura para eu entrar no escritório já tendo uma base, já tendo uma experiência. E foi um gabinete criminal. Que legal. Então, assim... Nada coragem, né? A gente realmente... Coragem, bagagem, também conhecimento técnico. Abrir um escritório é uma coragem. E a gente abriu o escritório no iniciozinho da pandemia. Quando a gente resolveu abrir, foi em janeiro de 2020. Aí, tudo foi se ajeitando certinho. A gente conseguiu o local, lindo, tudo preparadinho pra gente, cabia no nosso bolso. Tudo foi dando certo. Aí a pandemia. E ela tinha acabado de conversar com a promotora dela, né? Para poder, que ela ia se desligar, que ela ia vir. E acontece isso, a gente, meu Deus do céu, não. Mas a gente não vai desistir. Tem mas, os medos, assim, né? De vou conseguir cumprir com o contrato, pagar. Era um receio muito grande. Mas eu posso afirmar que a gente nunca teve dificuldade.
Graças a Deus. Amém. Muitos advogados, e a gente sabe que é uma realidade, que nos primeiros anos desistem da advocacia, porque realmente Sim. é muito desafiador. E a nossa profissão, ela é muito injusta, porque a gente, com poucos recursos, a gente tem que se apresentar de forma muito, muito experiente. Não é essa a realidade. Mas a gente não passou por isso, graças a Deus. Acho que isso é fé. Verdade. E qual foi o primeiro cliente? Recorda? O meu primeiro cliente, eu lembro que foi um primo do meu ex-marido. E que foi uma experiência muito boa para mim. Eu me dediquei muito ao processo dele. Muito, assim. Eu estava sozinha. Bruna ainda estava no Ministério Público, eu trabalhando de casa, e eu querendo, assim, colocar em prática tudo que eu aprendi quando eu estava estudando para a OAB, que é aí que a gente aprende mais, porque é mais específico, né? Estava falando em penalês, que é uma língua que a gente acaba criando e falando. Eu conversava em penalês, raciocinando então já. Eu precisava colocar aquele penalês para fora, e aí eu peguei o processo dele. Não lembro nem se eu cobrei na época, mas eu sei que consegui o alvará dele e nem eu acreditei. Aí, a partir daí, eu me dediquei muito. Consegui o alvará, era um crime de tráfico, e que é a área, o segmento que eu gosto muito, que é a lei de drogas. E, a partir daí, eu consegui um monte de cliente no bairro que ele morava. Por indicação, Por indicação dele. Vai que nessa doutora que ela é boa. E aí foi fluindo. E esse cliente... A área criminal tem muito isso. Muito. A indicação. É indicação. Muito. Eu falo que é igual o médico. Você vai arriscar fazer uma cirurgia importante com um médico que você não conhece, ou que você não sabe da experiência dele, ou que já ouviu falar que a experiência dele foi negativa, você não vai arriscar. Você tem que ter confiança no profissional que você está contratando. Então, no advogado criminal é a mesma coisa. Se você não tiver confiança, é melhor você procurar outro. Tanto é que quando a gente inicia um contrato, que a gente sente que o cliente ou não conhece a gente ainda, ou veio por indicação, e que ele está um pouco assim, titubeando, inseguro, a gente fala assim, olha, você precisa confiar no meu trabalho. Se você não confiar no meu trabalho, procura outro profissional que você confie, mas você precisa ter uma relação de confiança e deixar a gente fazer o que a gente estudou, o que a gente sabe fazer. Senão tudo vai ser questionável, né? E o que você aprendeu errando? Nossa, que pergunta difícil. É muito difícil falar de defeitos com a virginiana, tá? Eu sei de todos os meus defeitos, mas não vou falar deles aqui. Eu acho que é muito assim, por exemplo, de competência, que é muito de entendimento. E aí, quando a gente faz muito daquilo várias vezes, a gente começa a entender como que aquele juiz pensa, como que aquela comarca está acostumada a agir. Porque eu já tive processos de violência doméstica que Cariacica costuma fazer de uma forma e Serra de outra. Então, a gente já atua nos dois lados, fala, aqui o melhor caminho para esse magistrado é assim, aqui é de outra forma. E às vezes é totalmente diferente o pensamento da mesma matéria. Assim, não, mas é exatamente a mesma coisa. Por que aqui pensa de um jeito e ali pensa de outro, né? Sim. Acho que muito disso. E errando sim. mesmo, que a gente E às vezes não é nem uma decisão, é um comportamento que é diferente. Então, a gente precisa entender o comportamento de cada magistrado. Aqui da Grande Vitória, isso não é só da gente, né? Todos os mundos criminalistas também. Nós precisamos entender o comportamento de cada magistrado e de cada promotor. Porque, muitas vezes, o que valeu para a gente conseguir êxito de forma assim, super satisfatória na segunda criminal, a gente não vai conseguir se a gente fizer a mesma coisa na terceira. Daí a importância da gente estudar, saber aonde nós estamos pisando, né? Estudar as decisões daquele magistrado, daquela comarca, daquele setor ali. É importante a gente conhecer. E isso a gente só consegue errando, como você perguntou. Só errando. Qual a história que mais te marcou? A história que mais me marcou
não foi nem propriamente criminal. Foi uma situação de um abrigamento de uma recém-nascida. Eu já tinha os meus 3 filhos, então não foi relativamente recente. Um acolhimento, um abrigamento que, pela dinâmica do processo, a gente entendeu que estava irregular, estava injusto. E foi uma luta muito grande para conseguir a reintegração dessa neném. E aquilo mexeu muito comigo. Poxa, eu mãe de 3 bebês, praticamente. E algo que a gente ouve muito, assim, é que a gente não deve misturar o profissional com, né, deixar o emocional tomar conta. Mas, gente, eu super embolo os dois e acho que é isso que me impulsiona. Porque se emocionam muito. Acho que o dia que a gente não embolar os dois, a gente pode entregar a carteira. Me toca muito. E aí, essa criança foi tirada dos braços da mãe quando chegou a equipe, né, para poder fazer o abrigamento. A audiência que teve foi no plenário de júri. Eles pegaram a sala do tribunal de júri para poder acomodar todo mundo que estava, assistente social, psicólogo, comissário, advogado, defensor, estava todo mundo ali, promotor, juiz, para poder decidir daquela criança. E era um processo complexo que a mãe é usuária de crack, mas estava assim, em tratamento e tudo mais, enfim. E nessa audiência, que eu fui acompanhar uma colega do escritório que estava responsável pelo processo, eu já estava acompanhando ali, mas assim, eu não me preparei para sustentação oral. E ela falou assim, Bruna, você quer falar? Eu falei, a gente fala juntas. Aí, na hora que o promotor deu a palavra à defesa, o juiz deu, o promotor falou, e aí a defesa da criança se manifestou, eu falei, deixa que eu falo. E ali eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que conduziu. Porque eu comecei a falar. E eu falei, me emocionei. Eu falei, é impossível não me compadecer com uma história dessa, porque eu sou mãe de 3, inclusive a minha neném mama ainda, enfim. Sei que a gente saiu de lá com a reintegração da criança para o lar. E me marcou demais. Em audiência. E foi um processo que foi muito desafiador, porque todos os pedidos no meio do processo para reintegrar, o Ministério Público era contra e o juiz negava. Então, foi uma audiência que a gente já sabia que a gente precisava passar por essa audiência para poder recorrer. Porque era o mesmo juiz, era o mesmo promotor, as mesmas pessoas, os mesmos agentes. Então, eles estavam decididos que a criança ficaria abrigada, inclusive dizendo que lá tinha todo... O que a gente precisava demonstrar é que a casa estava bem estruturada, enfim, e que não era o melhor lugar para a criança, né? Não existia esse risco. Era um risco, um receio, não existia um risco concreto. E aí eles fundamentando de que era um lugar apropriado, que tinha bons profissionais. Nenhum lugar do mundo vai ser melhor do que no colo da mãe, do que na família extensiva que seja, né? Então, graças a Deus, a gente teve essa neném e está até hoje com a família é uma sendo bem cuidada. É legal. Bacana isso. O que vocês fazem, júri? Júri, não. Nós até estudamos para isso, a gente até teve experiências no júri, mas a gente chegou à conclusão... faz parcerias, a gente faz parcerias. Chegou à conclusão que não é o que... Mas já fez júri? Já. E aí não gostou? Não, eu achei que ia me tocar muito, porque assim, eu sempre quis ser atriz, né? Na minha infância, a gente fez teatro, muitos anos. Ela tem muitas facetas, né? Porque assim, quis ser matemática, quis ser... Mas assim, a nossa infância, a gente sempre esteve em atividade. A gente fez teatro, a gente fez balé clássico. Nós somos formados em balé clássico. Ai, que legal. Demos aulas até, né, depois, mas enfim. E as pessoas falavam assim, Lorena, você que gosta de atuar, vai brilhar você no vai júri. brilhar no júri, você vai amar, porque você vai poder juntar as duas coisas que você mais gosta na vida, de carreira, que é a atuação, porque eu já cogitei várias vezes a voltar a estudar para isso. Você vai juntar arte com a advocacia. Aí eu falei, então vão, Bruna, vão. Ela também fez teatro. E não senti nada. Eu senti assim, pela causa, me dediquei àquilo, né, para poder, até porque a gente acaba se envolvendo, como a Bruna falou,
Mas eu digo assim, Por ser um plenário o de mosquitinho júri, né? do júri que todo mundo fala que morde a gente, não me mordeu é pingado. ainda. Talvez algum dia ele vai vir. Mas olha só, as redes sociais estão aí para você exercer aí sua atuação. Isso aí. É isso aí. Eu exerço essa atuação nas minhas manifestações. Eu amo fazer uma manifestação oral em recurso. Eu faço questão de ir no tribunal fazer. Então, é aí que a gente atua. Mas quando o cliente legal. faz questão, né, porque já vem com a gente de outros processos, a gente faz parceria com quem é muito experiente na área, E a trabalha gente junto, acompanha, claro, trabalha claro, junto, trabalha claro. no processo, mas a responsabilidade do plenário de júri fica para um colega Legal, parceiro. sim. Bacana. E é importante entender isso. Isto não é para mim. Isso aí. Sim, é responsabilidade. Isso te qualifica né? mais, porque você sabe que não é. Sim. Como é que foi a sua primeira sustentação oral? No tribunal? A gente fica nervosa e até hoje, mas o nervosismo faz parte. Né? Igual como a gente chegou aqui, eu falei, ai, gente, eu tô nervosa. Tá vendo que nem precisa. Tá vendo? Mas faz parte, mas a ânsia de conseguir mostrar para aquele desembargador, né, aqueles desembargadores, aqueles juízes que vão avaliar, a ânsia de mostrar que eu tô com a verdade é tão grande que na primeira frase o nervosismo passa. Aí Conforme vai sustentando, vai tranquilizando também. E a gente tem uma coisa que é nossa lá do escritório. Nós só impetramos habeas corpus, por exemplo, ou a gente só recorre se a gente tiver muita certeza do direito. Que o cliente tem aquele direito. Não que vá ser deferido. Não. Isso aí já é outra convicção do direito que a gente está defendendo. A gente não faz recurso protelatório, recurso para poder ganhar tempo. Para ganhar nada tempo disso. para nada. Até pode ser que em algum momento seja estratégico a gente recorrer para jogar o cumprimento de pena um pouco mais para frente. Isso é normal. Mas todas as vezes que a gente vai fazer uma sustentação oral é porque a gente acredita no êxito. Que então, legal. assim, a gente não pode falar em êxito, né? Porque o nosso código de ética proíbe. Mas, desde a primeira sustentação oral... Mas aí você tocou num ponto importante. Se nós não acreditamos no êxito, também fica vazio a sua atuação. Exatamente. Né? Então, eu entendo quando você fala, não, a gente não fala em êxito, mas a gente crê no resultado daquela atuação, então, daquele recurso. Da minha primeira sustentação oral, eu acreditei. E eu acho que isso faz o sucesso chegar, o êxito, né? Chegar também. E você se lembra da primeira sustentação? Me lembro, não foi uma experiência muito legal, não. Não! Assim, fluiu, mas eu não me senti tão satisfeita com o que eu tinha apresentado. Ela me elogiou, mas ela é suspeita. Eu levei um papelzinho porque eu falei, bom, se tudo der errado... Tá aqui, eu sei que eu vou falar, eu leio. Mas deu pra falar, eu me senti desconfortável em relação ao nervosismo. Achei que poderia ter sido melhor, mas eu falei, isso é crítica pessoal, tá? Porque a gente deu provimento. Deu provimento. Isso aí ela tá falando do desempenho dela. Aí ela gravou a sustentação, eu falei, não vou postar. Não gostei. A gente só postou o resultado. O que as pessoas romantizam demais sobre a área de vocês? O glamour. Nossa, total. Porque acho que a gente precisa estar... O cliente gosta disso também. Da gente estar apresentável, com uma roupa legal, um calçado, né, uma bolsa, com unhas feitas, enfim, uma apresentação, um escritório com boa estrutura. E a gente sabe que isso não é o principal, mas que isso vende. Então, esse glamour que às vezes a gente vê muito em Instagram... em séries de TV. Exatamente. Não é muito a realidade, né? É só um ponto de todo um... Eu não esqueço uma vez que eu estava esperando atendimento lá no CDP de Viana, muito tempo atrás. Estava aguardando lá. E, na época, eu usava muito a van da OAB, que faz interfórum e faz presídios, né? Nem sei hoje em dia se faz ainda, mas deve fazer.
eu usava muita van, não tinha carro. Super confortável. Era confortável, era uma alternativa ao ônibus e é uma alternativa muito... A gente não pagava, né? A gente já contribui com a anuidade, enfim. E eu estava lá aguardando para entrar para o atendimento e era um dia de visita. Então, estava cheio de familiar lá na frente também. Aí o ônibus parou, desceu os familiares, mais familiares de visita, e desceu um advogado. Ele desceu o advogado, estava se encaminhando, e aí uma familiar falou com a outra bem assim, olha ali um advogado vindo de ônibus. Se ele fosse bom, ele não vinha de ônibus, não. E eu achei aquilo um absurdo tamanho, porque a pessoa não tem um carro, um carrão, que eles esperam que o advogado tenha um carrão. Isso não define a competência dele. Pelo contrário, né? A gente pode ter como ideologia de vida nem ter carro, né? Hoje nós temos algumas ideologias que no começo a gente até tentou se inserir, que eu acho que o capitalismo acaba colocando isso na nossa mentalidade, e a gente já se afastou muito disso com o passar dos anos. Hoje a gente tem um outro pensamento e a gente segue com esse pensamento dentro do escritório também. E que, se a gente for avaliar por isso, a gente está perdido. Os valores se perdem, né? Os valores se perdem. E hoje com as redes sociais, mais ainda. Mais ainda. As pessoas estão vendendo... A era da ostentação. Exatamente. Estão vendendo uma advocacia criminal que não existe, que não é eficaz e que não vai fazer diferença para o mundo. Isso não quer dizer que a gente não ofereça conforto, uma estrutura boa, e que a gente não invista nisso. Sim. Não é hipocrisia, mas assim, precisa haver um equilíbrio. Porque o precisa... valor não pode ser unicamente nisso. A gente precisa investir naquilo que é necessário. Exatamente. Não aquilo que eu vou aparentar, isso ou aquilo. A gente não quer isso pra gente, e a gente luta todo dia para isso, porque o cliente ele acaba exigindo mesmo. E às vezes a gente se perde nisso também. Claro, a gente é influenciado o tempo todo. Aí é a hora de falar assim, não, peraí, isso aqui tá demais. Vamos voltar lá. Bom, a gente agora entra num momento de um bate-pronto, eu falo, vocês me dizem o que vem à cabeça. Tá bom. Justiça é? Equilíbrio. É uma palavra ou posso explanar? Normalmente uma palavra, mas fique à vontade. Ai, Jesus. Porque, assim, justiça é fazer com que todos tenham o mesmo direito. Se um direito, eu posso usufruir de um direito e ela não pode usufruir desse direito, então isso aí é um privilégio meu, não é justiça. Seria uma equidade, né? Isso, equidade. Audiência presencial ou virtual? Depende. Olha, já critiquei muito a audiência virtual no início, mas hoje eu... Virtual, vou votar na virtual porque eu acho que tá cumprindo o papel, a gente está conseguindo atingir o objetivo. Um livro que tenha te marcado, não jurídico. O Estudante. Tem me marcado... Gente, eu não tô lembrando do nome dele, mas é um livro do Padre Fábio de Mello que eu vivo falando os trechos que fala sobre sofrimento, da capacidade da gente se fortalecer no momento de sofrimento. Eu já até emprestei esse livro para minha cunhada. Eu não tô lembrando o nome do livro, mas foi importantíssimo para mim, do Padre Fábio de Mello. Legal. O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita é quando o magistrado já tem a decisão dele desde o começo e ignora tudo que a defesa vem fazendo. Ele já decidiu antes de ouvir a outra parte. Para mim, é o descumprimento da técnica. Isso. O processo é um jogo, né? Então, a gente precisa estar atento às regras ali, e é para defesa, para promotor e para juiz, todo mundo tem que seguir. E o descumprimento da técnica vem justamente do juiz imparcial. Sim. Do juiz parcial, né? Quando ele é parcial muito. Desde o começo, isso estressa. Qual a parte da história de vocês que vocês
demoraram para valorizar? Tem uma coisa que a gente vive falando, né? E vive agradecendo a Deus, que a gente chegou num ponto, e que não é o ápice da nossa carreira, mas que a gente chegou num ponto que a gente é estável, que a gente faz o que a gente gosta e que a gente consegue sustentar a nossa família com isso. Legal. Antes, a gente sempre teve muitos projetos juntas, né? De vida mesmo. Nossa casa, como a gente ia cuidar dos nossos pais, tudo isso a gente faz em conjunto. Hoje, a gente já ressignificou isso e já entendeu que a gente precisa valorizar tudo aquilo que a gente já conquistou. Legal. E o que a gente já conquistou é o ápice daquilo que a gente via lá no início. Legal. Então, a gente demorou para valorizar isso, mas, assim, de uns 2 anos para cá, a gente faz esse exercício mental sempre. Acho que isso aí, exatamente. Demorei a valorizar o necessário, porque a gente fica naquela ânsia de ter sempre mais, de alcançar mais, e não entende, às vezes, que o que a gente tem é o necessário. Então, nas minhas preces hoje, eu sempre falo, o que eu peço hoje é que nunca me falte o necessário, porque é isso que a gente precisa. É o que os meus filhos precisam de mim, é o que a gente precisa dentro do escritório, é o necessário. Quem sabe é Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Se não fossem advogadas, seriam? Psicóloga. Atriz. Ah, maravilhosa. Jogadora de futebol, professora de balé. Jogadora de futebol não ia... a gente faz o que a gente gosta e a gente, assim, né? A gente treina pra gente... esforçada. A gente é esforçada. Mas não ia ser o que ia dar sustento. Eu acho que eu seria uma boa atriz. Muito obrigada pela presença de que vocês. Eu agradeço. adorei esse bate-papo Eu aqui também com gostei vocês. Muito. Gostei bastante. Muito A gente obrigada. poderia contar mais coisas, mas assim, a gente sabe também que o tempo é reduzido e a gente fica empolgado para falar. E tem história para 3 dias. Olha só, tá vendo? Muito bom, muito legal. Gostei. Muito bom. Muito obrigada. E para vocês, se vocês gostaram da história, já curte, compartilha. Se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber, porque é atrás do currículo que a gente sabe como se chega lá. Até a próxima.